Boa noite. Muito obrigado pelas boas-vindas e fico muito feliz de poder ser portador de uma palestra que traz conhecimentos, reflexões úteis para todos nós, porque todos nós estamos em diferentes graus envolvidos em relações familiares. E a palestra de hoje vai refletir sobre quais são os mecanismos de obsessão em família, né? O intuito é repassar um conhecimento sem muito rebuscamento, uma linguagem clara e falar o que tem que ser falado, né? Eu sei que tem algumas coisas que eu vou falar que não vai agradar todo mundo, mas paciência, né? Eu acho que esse é o objetivo da gente vir para a casa espírita, ouvir o que a gente precisa, né? Da maneira mais dócil possível. Meu nome é Roberto, eu sou orador espírita desde 2016, gosto muito da temática de educação dos sentimentos, sou trabalhador do Grupo Espírita Meimei e vamos para o que interessa. Para começar a falar de obsessão em família, eu quero que todos nós possamos refletir sobre a crença da família perfeita. Tudo começa por essa crença de família perfeita. E a primeira consideração a ser feita é que não existe família perfeita, como no comercial de margarina. Eu acho que para quem deseja ter uma convivência que melhore ao longo do tempo, no longo prazo, dentro da sua casa, com seus familiares, é importante refletir que não existe família perfeita, não existe família que nem no comercial da margarina. E uma razão muito clara justifica isso. Ninguém é perfeito. Não existe pessoa perfeita. Existem sim pessoas que querem ser perfeitas e que se comportam como pessoas perfeitas, como se não tivessem defeitos, como se não tivessem falhas. No cotidiano e dentro de casa nós vamos encontrar esse personagem. É aquela pessoa que nunca está errada, que sempre tem razão, que só ela sabe das coisas, que as coisas têm que ser do jeito dela, porque se não for do jeito dela, não serve. E não existe família perfeita. A única família perfeita que eu conheço é a família de Nazaré, que está pendurada num quadro na parede lá de casa. Essa é a família perfeita que eu conheço. Eles não brigam, eles não discutem, porque todos são santos. Então, dentro da sua casa, você vai encontrar dificuldades, porque não existe família perfeita, porque nem você é perfeito. Outra coisa, a família do outro não pode ser melhor que a sua. Outra crença que coloca em risco a paz dentro da sua casa é acreditar que a família do vizinho é melhor que a sua, que o filho do vizinho é melhor que o seu, que o esposo da vizinha dá mais atenção para ela, que a esposa do vizinho é uma esposa melhor, que a vida dele é melhor, que tudo dele é melhor. Isso é outra crença que destrói o seu senso de realidade e coloca em risco as suas atitudes para com aqueles que partilham a convivência. A família do outro não pode ser melhor que a sua. Sabe por quê? Porque a equipe familiar que cada um temos corresponde às nossas necessidades e não ao que realmente queríamos que fosse. Você nasceu na família certa para lidar com os problemas que você tem e principalmente com as dívidas morais que você tem. Então começamos hoje a refletir sobre esses pontos para entender como a obsessão se manifesta em família. Não existe família perfeita, porque ninguém é perfeito. A família do outro não pode ser melhor que a minha, porque eles também têm as suas próprias dificuldades que eu desconheço. E a minha família, a família que eu tenho, é a família que corresponde às minhas necessidades. É a família que eu preciso. Como entender isso melhor? É que na reencarnação,
ninguém erra de endereço. Ah, porque parece que eu não sou nem dessa família, porque todo mundo é diferente. Eu sou diferente de todo mundo aqui, ninguém me entende. Só que quem já estuda a doutrina espírita, quem já leu algum romance, algum livro, vai entender que para você reencarnar numa nova experiência humana, há um planejamento muito grande. Há um cálculo tão complexo que nem o maior supercomputador do mundo teria condições de entender esse cálculo, porque é um cálculo baseado na lei de atração, de causa e efeito. Então, há um planejamento reencarnatório e múltiplas possibilidades de reajuste, ou seja, você reencarnou exatamente com os pais, com os irmãos, com as pessoas de que tem necessidade. Ou seja, não houve equívoco nenhum quanto ao seu nascimento, quanto à sua preparação. Não houve equívoco para você ter nascido do pai e da mãe que nasceu. E também não houve equívoco, mesmo quando você nasceu de pais, mas foi criado por outros pais diferentes. Não há equívoco. Não há equívoco nessa dinâmica. Aconteceu porque tinha que acontecer daquela forma, porque foi planejado. Tá? Nós somos atraídos uns para com os outros por via de nossas dívidas ou merecimentos. Então você foi atraído para a sua família, para o seu pai, para a sua mãe, para os seus avós ou tios, porque estão ali para dar continuidade à construção de laços de afetos e, na maioria das vezes, para desfazer dívidas, para desfazer desamores, para quitar débitos. Nós ainda entendemos a lei de causa e efeito de maneira muito equivocada. Ainda na nossa mente permanece a lei de Talião, olho por olho e dente por dente. E aí a literatura espírita vem dizer e vem nos mostrar que não é bem assim. Exemplo. Como você acha que se resgata um homicídio? Numa vida anterior, você puxou o gatilho e tirou a vida de alguém. O que vem inicialmente na sua mente quando você reencarna e pensa sobre o que vai acontecer? Alguém vai também tirar a vida dele puxando o gatilho. É essa a primeira alternativa. Aí a gente esquece do amor de Deus. E a reencarnação vem fazer o contrário. Olha, lembra aquele rapaz que há 100 anos vocês se desentenderam, você puxou o gatilho e tirou a vida dele? Pois é, tem um planejamento para vocês começarem a resgatar. Tudo que você tirou dele, liberdade, saúde, oportunidade, vida, que você tirou com ódio, agora você tem que dar com amor. E como é que eu faço isso? Você vai encarnar e vai ser pai dele. Ele já confirmou que quer. Ah, eu também quero. Ah, que maravilha, que lindo. É uma rasgação de seda horrível. Aí chega aqui, no plano físico, é o filho que não gosta do pai e o pai que não gosta do filho. É aquela malquerência inexplicável. Por quê? Porque o perispírito é uma tecnologia que absorve e guarda tudo o que aconteceu. Eu não estou lembrado no consciente, mas eu sinto os fios da raiva, do ódio, da antipatia voltando. Mas aí a gente vê que, opa, eu estou na condição de pai do menino, então eu devo amá-lo e ter paciência com ele. E o filho? Eu estou na condição de filho. Eu devo ser obediente ao meu pai, devo respeitar o que ele está dizendo. Porque não é normal ter dentro de casa pai que odeia filho e filho que odeia pai. Não é normal. Pode ser comum,
mas não é normal. Há uma grande diferença entre ser comum e ser normal. Não é normal mãe viver de briga com a filha e filha viver de briga com a mãe. É comum, mas não é normal. São conceitos diferentes, que só se explicam pelas existências passadas. Então, ninguém erra de endereço na reencarnação. Não tem erro de cálculo. E você reencarnou porque você precisa. Todos nós que estamos aqui hoje, na casa espírita, escutando palestra espírita, reencarnou porque precisa e porque pediu para reencarnar. Porque solicitou para reencarnar. Porque queria uma nova oportunidade para reencarnar. Ninguém reencarna para ser punido. É outro equívoco na interpretação das leis. Ninguém reencarna para sofrer e para ser punido. Nós reencarnamos porque ganhamos uma nova oportunidade de consertar as coisas. E ninguém pode passar por esse aprendizado sem provas e expiações. Eu não reencarnei para sofrer. Ninguém reencarnou para sofrer. Reencarnou por uma nova oportunidade que foi pedida por você. Você pediu isso. Você se preparou para isso. A espiritualidade teve um trabalho imenso de encaixar você na linha da vida material. Você reencarnou porque foi perdoado. Ninguém reencarna sem perdão. Porque tudo está no controle do Pai. E a sua vontade é realizada através dos seus emissários, que Ele designa para as tarefas. Dando continuidade, precisamos entender, então, acabei de falar de débitos morais e lei de atração entre familiares. Como é que, então, os meus débitos morais afetam a nossa família? Como é que as minhas dívidas do passado, elas vão afetar a minha relação em família? Primeiro ponto, eu acabei de dizer que ninguém reencarna à toa. Quem reencarnou foi perdoado, passou por uma preparação e recebeu uma oportunidade para fazer as coisas diferentes. Mas eu te pergunto, é todo espírito que consegue reencarnar? É todo espírito que quer reencarnar? Você lembra do que você fez no passado? Você lembra quem você prejudicou e como prejudicou? Não, não lembra. Então eu quero dizer que existem espíritos do nosso passado que, dependendo do que nós fizemos a eles, não conseguiram reencarnar. E não querem reencarnar. Porque tem um objetivo chamado vingança. E a sede deles é de ódio e de sangue. Assista ao filme Divaldo Franco, O Mensageiro da Paz, onde existe um capítulo desse filme que você vai tomar conhecimento de uma obsessão que seu Divaldo Franco teve, que foi de 400 anos. 400 anos. Nesses 400 anos, Divaldo reencarnou diversas vezes, mas o obsessor dele não reencarnou. Porque o objetivo dele era único e exclusivamente fazê-lo falir de todas as formas. E o que eu quero dizer? Se seu Divaldo Franco, que é seu Divaldo Franco, tinha um obsessor de 400 anos, imagine você na fila do pão espírita. Imagine você que se acha muito bom, perfeito, porque faz caridade. Imagine você. Pense sobre isso. O que eu quero dizer é que é possível, sim, que seus obsessores estejam no seu encalço. E tem um negócio que a gente precisa refletir, que às vezes, não vou ser taxativo e categórico, é ensinado errado na casa espírita, que diz assim:
Se você se mantiver em alta vibração o tempo todo, e pipipi, popopó, nada de ruim vai te acontecer, porque você vai estar sempre numa faixa elevada e imune ao mal. Quem aqui está sempre em alta vibração o tempo todo, todo o tempo, das 0 horas às 23h59, quem é este santo? Quem é este santo? Nenhum. Não tem. Não tem. Porque a buzina do carro de trás deixa a gente irritado. O copo que caiu e fez barulho deixa a gente irritado. A espera para abastecer o carro deixa a gente irritado. Porque nós estamos num planetinha de provas e expiações. E a população deste planeta é compatível com o grau vibratório do planeta. Entendeu? É por isso que Jesus recomendava: orai e vigiai. Porque tu não sabe o dia e a hora que a tentação vai aparecer. Não é errado perder a paciência, porque é todo mundo humano. Errado é perder a paciência e o quê? Extrapolar a medida. Então, ninguém está em constante vibração o tempo todo, tá? Segunda pergunta para você entender: todos possuem o mesmo nível de consciência dentro de casa? A pia está limpa, a pia da cozinha está limpa. Alguém foi, limpou e está seca. Aí vem um cidadão que parece que não tem senso de convivência cívica, não sabe socializar dentro de casa, tomou café, fritou ovo e deixou lá a xícara, o pires, a frigideira e o prato e os talheres sujos. Sabe-se Deus lá quem para lavar. Uma pessoa dessa, que está vendo a pia limpa, tem consciência? Me responda, tem consciência? O banheiro está limpo, cheiroso e perfumado. O cidadão vai ao banheiro e urina em torno da borda do banheiro e no chão. Mas o banheiro estava limpo. Essa pessoa tem consciência? Essa pessoa quer paz dentro de casa? Hora do almoço, a comida está na mesa, porque alguém preparou. Na maioria das vezes, quem prepara. Por que a gente come na maioria das vezes? Porque uma mulher preparou. O cidadão se serve e deixa a comida toda bagunçada. Não tampa de volta ao pote. Aí quem vem depois encontra o recipiente com a comida bagunçada, fria, com a mosca sentando. Uma pessoa dessa tem senso de convivência em família? Vamos assistir TV, mas é só no meu canal. Tem uns tiranos do lar, né? Uns caras que quando eles sentam para assistir televisão é só o que eles querem. E quando levantam tem que abaixar a TV porque ele vai dormir. Então quem quiser que, sei lá, encoste o ouvido lá para escutar. Uma pessoa dessa quer paz? Não, não quer. Isso mostra que nem todo mundo tem senso de consciência. O que eu quero dizer? Que alguns dos nossos familiares não são tão equilibrados assim. E aí começam os mecanismos de obsessão. Então vamos imaginar um rapaz que começou a estudar a doutrina espírita, começou a frequentar os estudos, e ele começa a entender causa e efeito, reencarnação, começa a entender dessas coisas, né? Só que na casa dele, como acontece em muitos de nós, nem todo mundo tem acesso a esses conteúdos, se permite conhecer, porque nós estamos num país de diversidade, de todos os tipos e de diversidade religiosa, mas as religiões que ainda tratam de fenômenos mediúnicos, vamos colocar logo o termo que mais é chamativo lá fora, são vistas com maus olhos ainda, por conta da intolerância religiosa. Então,
O que eu quero dizer é que o mecanismo da obsessão começa assim, olha, se eu não consigo atingir Beltrano diretamente, eu posso tentar atingi-lo indiretamente. Através de quem? Dos parentes mais suscetíveis a isso. Vamos entender melhor sobre isso aqui. E aí, esse rapaz que está na casa espírita, ou essa moça que está na casa espírita, que está frequentando o ESD, que está fazendo estudo de mediunidade, que trabalha na sopa, que vem ajudar na palestra, começa a perceber uma situação que eu acho que todo mundo já passou, e se você ainda não passou, você vai passar. Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Rapaz, parece que eu não vou mais para o centro espírita, porque no dia que eu fui assistir palestra, tomei paz, tudo começou a dar errado. O carro quebrou, as coisas dentro de casa começaram a quebrar, problema no trabalho, problema no casamento, problema aqui dentro de casa. E esse é um indicativo de que, olha, continua porque está fazendo efeito. Quando o remédio começa a agir no foco infeccioso, ele dá umas reações adversas, mas que depois vão se acalmar. E essa enxurrada nem sempre é para bagunçar. Na maioria das vezes é para limpar o caminho. Porque os nossos desafetos, aqueles que não conseguiram reencarnar conosco, como eu expliquei ainda há pouco, eles não querem que a gente avance. Exemplo, teu obsessor está olhando tu dar palestra. Aí ele vai lembrar o quê? Até parece, né? Está parecendo gente, né? Mas você não sabe o que esse rapaz fez há 200 anos atrás. Ele não é essa peça boa, não. Porque ele conhece a nossa versão de 200 anos atrás. Ele não está convencido de que a gente avançou. Ele não quer que a gente continue avançando. Então, o que puder fazer para tirar do foco do caminho, ele vai fazer. E isso acontece não é porque eles sejam completamente maus, porque isso não existe. Momentaneamente estão equivocados e vestindo essa roupagem de vingança, de obsessor. Tem uma novela brasileira chamada A Viagem, que passou no Brasil de 1994 a 1995, que tem como personagem principal Alexandre. Muito doido. Alexandre bota o terror. E no final ele entende que ele precisa reencarnar. Mas até ele entender isso, ele deu muito trabalho para todo mundo da novela. Porque aquele que foi prejudicado ou que se sente prejudicado não quer que a gente avance, está vestindo a capa da vingança, querem nos ver cair. Eles estão conscientes do passado e eu não tenho como me lembrar do que aconteceu. E aí ele vai fazer uso das dívidas que nós temos com os nossos familiares para dificultar a nossa convivência. Aí ele vê que eu estou na surra moral, já tem 3 meses, o carro quebra, e eu calo a minha boca e conserto o carro, em vez de ficar reclamando. O computador quebra, eu calo a minha boca e procuro um meio de resolver. Eu adoeci, eu procuro médico. Eu estou sofrendo e comendo pão que o nosso coleguinha lá de baixo, brincadeira, amassou, e eu estou dando graças a Deus. Ele diz assim, realmente o rapaz está resignado. Nada do que eu fizer a partir de agora vai funcionar para ele. Mas nem todo mundo da casa dele está rezando. Nem todo mundo da casa dele está procurando evolução. A irmãzinha dele, vamos dar uma olhada nesse perispírito. A irmãzinha dele foi a ex-esposa dele da vida passada. É por isso que eles vivem se engalfinhando. Seu menino meteu um chifre nela, ela é ressentida com ele. Vieram para ser como irmãos, para aprenderem a se amar, porque ainda não dá para ser nem pai nem filho, nem para voltar novamente como namorados. Botaram como irmão para tentarem conviver. Bom, agora é a hora. Ele chega lá no pé da irmãzinha e diz assim, tá vendo aí na mesa? Bonito, né?
rindo. Olha só, é porque tu não está lembrada. Vou te lembrar o que aconteceu aqui há 60 anos. Olha, 60 anos vocês iam casar. Sabe esse sonho que tu tem hoje no teu coração? De casar, de ver grinalda, casamento feliz. Pois é, era para ter acontecido isso há muito tempo, mas seu menino bem aí, ele aprontou pro teu lado. E aí você tá lá e a pessoa tá o quê, ó? Começando a crescer um sentimento muito ruim dentro dela. Porque tem um detalhe. Muitos dos nossos parentes são médiums e não sabem. Muitos dos nossos parentes têm mediunidade aflorada e não acreditam. Procuram educação. E aí acontece essa situação bem aqui. Estava tudo indo tão bem e do nada ele ou ela ficou assim. Imagina você sentado, tomando café com a sua família, café com bolo, todo mundo sorrindo, contando história, e do nada a pessoa muda a fisionomia e te dá uma patada. E tu nem entendeu por quê. Pá, do nada, fulana ficou assim e me deu uma patada. Falou estranha daquele jeito, eu nem entendi. E aí, se você não é vigilante, você vai entrar na vibração dela. Porque ela vai falar coisas que vai doer no teu ego. Porque ela sabe o que falar para te ofender. E quando o ego está ferido, você não quer ficar por baixo. Aí vem um revide. Aí é a hora de lembrar de várias coisas do Evangelho. Para tentar evitar uma situação mais infeliz. Então o obsessor, ele cansou de te atacar diretamente porque ele sabe que você está comprometido. E ele percebe que tem pessoas na sua família que têm mediunidade, que não estão vigilantes e que são presas fáceis desse mecanismo. Ele vai buscar acontecimentos do passado para falar para ela, para tentar modificar seu comportamento. E se ela estiver numa vibração muito baixa, não estiver fazendo suas orações, não estiver consumindo conteúdo de qualidade, porque hoje em dia a pessoa só fica com tédio se ela realmente estiver sem propósito, porque nós vamos desencarnar e não vamos assistir todas as séries e filmes dos catálogos. Mas tem gente que só assiste coisa negativa, né? Aí a pessoa não lê um livro edificante, não estuda, assiste coisas sem comentários. Não cuida da parte espiritual, não cuida do corpo. A mente está adoecendo, ela se torna uma presa fácil para manipular. E o teu obsessor quer te atacar com tudo, porque ele quer te ver no chão. Então ele vai exatamente no ponto fraco. Aí cada um pensa no seu familiar, que é o ponto fraco. Se não tiver o ponto fraco, você é o ponto fraco. Que torna a vida em família tóxica e insuportável, né? Insuportável. Mediunidade é algo que tem que ser trabalhado e estudado. Existem várias formas de trabalhar a mediunidade. Existem várias formas de direcionar esse potencial. Até porque mediunidade não é exclusividade da doutrina espírita, né? Mas o médium, que todos nós somos médium, em maior ou menor grau, mas o médium ostensivo, aquele que tem uma maior sensibilidade, ele é como uma antena parabólica. Existia um tempo, para as pessoas jovens que estão aqui, que não existia TV a cabo, nem Netflix. Se você quisesse ter uma imagem de qualidade, você tinha que ter uma antena parabólica. O médium é uma antena parabólica, ele pega todos os canais. O médium que trabalha com Jesus, ele tem o controle dessa antena. Ele sintoniza no canal que ele quer. Com muito estudo, com muita dedicação, com muita renúncia, com muita surra moral, ele consegue. Com Jesus, com o mentor dele, com a mentora dele. Sintonizar então os canais. Agora o médium, que é médium, que não entende a mediunidade, que não estuda, que não procura iluminar o pensamento, ele também é uma antena parabólica, sem o controle.
E quando você está com a antena parabólica sem o controle, quem é que sintoniza o canal que você vai ver? Nós estamos mais suscetíveis ao bem, a fazer o bem ou a fazer o mal? Daí você tira a importância de valorizar o estudo sobre mediunidade. E é possível que alguns de nossos familiares tenham essa mediunidade ostensiva e não entendam e não queiram entender. E os obsessores vão usar essa antena parabólica sem controle para sintonizar nas cenas mais reprováveis que vão dificultar a sua vida em casa. E agora a gente entra num aspecto importantíssimo da noite de hoje. E o que eu posso de imediato fazer para acalmar esses mecanismos de obsessão que você já entendeu de onde eles vêm? Nós estamos ligados um aos outros pela lei de causa e efeito. Nós fomos atraídos um para com os outros pelos nossos méritos e progressos, mas principalmente pelas nossas dívidas morais. Estamos todos resgatando e sendo resgatados. A situação é muito séria. Família é coisa séria. Família tem que vir em primeiro lugar. E isso não é um discurso brega, nem cringe, como o pessoal fala. Isso é verdade. Porque é uma bênção. Você pediu, você solicitou. Não vai ser do jeito que você quer. Vai ser do jeito que você precisa, meu filho, porque você pediu. É a sua oportunidade. Também não estou aqui para fazer romantismo e dizer que você tem que aturar tudo, tá? Porque tem coisa que adoece, tem coisa que faz mal, tem coisa realmente que a distância é um remédio por enquanto. Vamos entender isso também. Tem coisas que estão tão complicadas que a maior caridade possa ser nesse momento a distância e o silêncio, para não cometer equívocos. E aí entra o Evangelho. Porque se você não viu caminho, não viu estrada, Jesus de Nazaré tem, e ele vai mostrar. E Evangelho no lar é um remédio que começa a fazer efeito a partir da 10ª caixa, tá? Evangelho no lar é um remédio que vai começar a fazer efeito na tua vida a partir da 10ª caixa desse medicamento. É que ele vai começar a fazer efeito, porque requer constância, persistência. Primeiro ponto, por que o Evangelho no lar é importante para amenizar os meus problemas de obsessão em família? Porque, em primeiro ponto, ele ilumina a nossa casa e a nossa família e todas as outras casas e todas as outras famílias que estão ao nosso redor. O Evangelho no lar é uma luz que se acende em benefício próprio e em benefício dos outros, em benefício da tua família. O Evangelho no lar não é apenas um momento onde você vai ler uma mensagem e discutir um texto. Não. É o momento onde outros processos acontecem ali. Como, por exemplo, o do saneamento energético e espiritual da sua casa. Toda casa precisa de limpeza, de faxina, de organização. Porque senão você não consegue viver ali dentro. E nós cuidamos disso. Vassoura, pano molhado, detergente, sabão, aspirador, são instrumentos que nós utilizamos, são recursos que nós utilizamos para limpar a casa e deixá-la arrumada. Mas é necessário também fazer o outro tipo de limpeza, a limpeza energética ou espiritual. Acabei de dizer que muitos de nós e alguns de nossos familiares são médiuns. Então é muito possível que você, numa saída para a rua, traga novamente para dentro de casa outras companhias espirituais que não estão ali para te prejudicar, muitas vezes querem ajuda, porque viu
em volta de você um campo vibratório mais expandido. Médium não é santo não, tá? Por isso que eu estou usando a palavra campo vibratório, para você não pensar que é santinho, não. Vi um campo vibratório mais expandido, eu vou acompanhar essa pessoa, quem sabe ela possa me ajudar, e aí você leva para dentro da sua casa. Entra na sua casa. Às vezes você recebe uma visita, um amigo, uma amiga sua vem te visitar, e ela é médium, e ela trouxe companhia. A prática do Evangelho no Lar vai limpar a sua casa dessas energias e vai conduzir esses irmãos para os locais apropriados para eles serem tratados, aliviados. Por isso o Evangelho no Lar é importante. Então é o momento onde ocorre o saneamento do nosso ambiente, da nossa psicosfera, tornando a nossa convivência mais propícia ao amor e ao perdão. Ah, mas lá em casa só eu sou espiritista, só eu faço o evangelho, graças a Deus, e tem que fazer mesmo. Tem que fazer o evangelho, mesmo que sozinho. Uma hora, as pessoas vão se sentir confortáveis para partilhar esse momento com você. Existem várias formas de fazer o evangelho no lar. O importante é que no seu lar tenha o momento da prece e da oração, seja o culto devocional que aprendemos com os nossos irmãos protestantes, seja a reza do terço que aprendemos com os irmãos católicos, seja a leitura do salmo na sua casa. O que não pode faltar é a prece que nos aproxima de Jesus e que limpa o nosso lar. Então o evangelho no lar é necessário por uma questão prática e útil em primeiro momento. Trazer para minha casa uma limpeza espiritual e um ambiente mais propício à paz, à reconciliação, ao esquecimento das ofensas, para me reconectar com aqueles que Deus quer que eu partilhe a convivência. De certo, tem parente difícil. Existe parente difícil. Mas, gente, todo mundo tem livre-arbítrio. E todos nós vamos ser cobrados pelas nossas atitudes. Né? O importante é fazer a nossa parte. E, encaminhando para o final, existe segredo para ter uma convivência boa em família, né? Segredo é viver e deixar viver, tá? A única coisa que você pode controlar são as suas atitudes. Como você vai reagir? Que já é uma tarefa difícil demais. Sabe por que é uma tarefa difícil? Porque paciência tem limite. E eu sempre digo um verbo muito claro. Santo, 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 é só aquele que andava em cima das águas. Só ele. No estágio evolutivo que nós estamos, ainda tem muito caminho pela frente. Por mais que eu rezasse a cartilha certinho do Evangelho segundo o Espiritismo nessa encarnação, eu não iria progredir como preciso, porque tem coisas que eu tenho que sentir na minha pele. Porque tem coisas que eu tenho que vivenciar e experimentar. Com o Evangelho é mais fácil. Mas não vai me eximir de passar pelo que eu tenho que passar. Então, assim como nós, nossos familiares também possuem livre-arbítrio. E por mais que você esteja empenhado em ajudar alguém e se reajustar com eles, nós não somos responsáveis pelas nossas escolhas. Ou pelas escolhas deles, melhor dizendo. Pelas escolhas deles. Vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que você tem um problema grave de relacionamento com o seu pai. Problema grave com pai e mãe é algo sempre complicado de lidar. Imagina que você tem um problema complicado com o seu pai, mas que você tem feito todas as possibilidades de se reajustar com o seu pai, mas simplesmente ele não quer. Qual é o seu papel agora? Qual é o seu papel? Olha, revidar na mesma moeda não dá, porque seria anti-evangélico. Entregar nas mãos de Deus. Entregar nas mãos do Senhor e deixar o coração com as portas
aberta. Senhor, olha, eu já tentei perdoar meu pai 1, 2, 3 vezes. Em todas as 3 vezes, meu pai fez questão de botar fora isso. Mas eu quero pedir que meu coração permaneça com as portas abertas, porque se ainda nesta vida ele quiser se reconciliar comigo, eu quero estar com o coração aberto para acolhê-lo e não para rejeitá-lo. Essa é a prece do cristão. Porque não tem cristão de ferro. Todo mundo é gente e sente, mas a gente sabe que tem parentes difíceis. E aí entra mais uma vez o evangelho. Vamos orar hoje por fulano de tal, pedindo que Deus ilumine sua cabeça com discernimento, sabedoria. Ilumine o seu coração, porque tem caminhos que só Jesus de Nazaré pode trilhar. E lembremos, cada um de nós tem uma equipe espiritual, individual, que cuida de nós. Oremos para esses guias. Meus irmãos, nós não conseguimos acesso no coração de fulano de tal, mas vocês, assim como nós, sabem da importância disso. Nos ajudem. Só que assim, a oração ela começa a fazer sentido e começa a fazer efeito depois de muito tempo. Tem que ter persistência. O importante é cuidar das nossas atitudes. Nós já temos trabalho demais em cuidar das nossas atitudes. Constantemente nós cometemos deslizes, né? Constantemente nós, através das situações que vivenciamos, constatamos que ainda não estamos prontos para novas lições. Aí as lições vão continuar se repetindo até você conseguir entender e reagir de maneira diferente. Aí outra lição vai vir. Então, cuidar da própria atitude já dá trabalho demais. Aquilo que a gente não consegue cuidar e que não está no nosso controle, está com certeza no controle do Pai. E é para Ele que nós vamos direcionar nossas orações. Queria agradecer a oportunidade e a atenção de vocês. Muito obrigado.